ouvido espiritual, sensível, Senhor, à tua voz. Meus amados, a todos quando eu saudei no início, assim, os que não vos saudei, neste momento vos cumprimento com a paz do Senhor. Por que não dizer a todos os santos de Cristo que aqui está? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos irmãos de Coríntios, a fim de nós lermos juntos, no capítulo de número 10, 2 versículos tão somente. Eu quero dizer para você que você é um bem-aventurado por nesta noite ter conseguido na sua área de conforto, seu lugar de acomodação, que é o seu lar, para poder estar aqui neste lugar, aonde você vê essa igreja como um lugar sério, aonde Deus ele se faz presente para dar a você o que homem nenhum é capaz de conceder a você. Mas como nós temos esse entendimento, aqui estamos porque Deus ele nos tem dado algo que cada um de nós é incapaz de poder corresponder àquilo que Ele tem concedido a cada um de nós. Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Está escrito assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, ore que não caia. Não venha sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Amém. Os irmãos podem tomar assentos. Nós estamos saudosos e desejosos, brevemente, podemos ter novamente nosso pastor Alexandre Ramos aqui conosco, demonstrando seu carinho, seu afeto, assim por que não dizer também nós temos recíproco beijo, assim como a sua esposa, onde nós temos aprendido a amar, honrar e respeitar como servo do Senhor. E isto, para os nossos dias, é algo que nós precisamos estarmos levando a efeito, porque cabe a nós, como Igreja de Cristo, estarmos sempre, não só buscando a Deus em favor das nossas vidas, mas também em favor daqueles que estão, de uma certa forma, numa posição para nos abençoar. Então, é dever da igreja, não somente estarmos vivendo a uma condição de podermos usufruir por direito daquilo que podemos receber por parte daquele que nos lidera, mas também estarmos nós fazendo o que nos convém, que é estarmos pedindo a Deus para que possa guardar a vida daqueles que Ele tem levantado como autoridade espiritual sobre cada um de nós. É um tanto assim problemático, vamos assim dizer, querer falar nesta noite um culto como é intitulado de maior parte das igrejas evangélicas aos domingos à noite, culto evangelístico. Mas nós não podemos deixar de entender que a igreja de Deus, ela é uma igreja comprada, lavada pelo sangue de Jesus. É uma igreja que ela precisa em todo o tempo estar tendo no Senhor um entendimento sobre a causa pela qual nós servimos ao Senhor. E em alguns momentos, nós, por sermos servos do Senhor, somos desafiados dentro daquilo que se entende como lógica, que é sermos nós persuadidos, através daquilo que nós temos aprendido e entendido, sobre o momento que manuseamos a palavra de Deus, e quando lemos, cremos, tomando assim o conhecimento de que Deus, Ele é o nosso Senhor, de que Ele, Deus, é aquele que nos livra de todo mal, de que Ele, Deus, é aquele que está pronto para ouvir as nossas orações, quando a Ele clamamos, suplicamos por socorro. Mas porque nesta noite Deus nos traz um tema para poder expor a igreja, qual podemos assim dizer que o tema desta mensagem é como obter vitórias nas tentações. Nós lemos aqui esses dois versículos
Se vocês observarem o versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. A vida cristã, irmãos, ela é composta por elementos os quais nós precisamos conhecer. O apóstolo Paulo, se vocês lerem nessa mesma epístola, no capítulo 9, capítulo 37, versículo 26 e 27, você vai ver ele trazer uma colocação ao expor a vida cristã como uma competição, ou seja, uma projeção que o atleta tem ao trazer sobre o efeito aquilo que ele pratica no seu dia a dia, dentro de muitos outros competidores, e sempre ele tem um fundamento: eu estou treinando para estar mais capacitado para quando eu for dentro das chamadas condições de provas de exercício, ou qual a minha modalidade ela exercita, ela sendo apresentada, eu não somente possa exercer o ofício pelo qual eu pratico, mas eu haverei de praticar para eu ser vencedor. E a vida cristã, ela precisa por cada um de nós ser vista também como o apóstolo Paulo colocou aqui nessa condição. Mas o versículo 13 ele destaca sobre essa conotação para nós: não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Este versículo de Paulo, aqui neste versículo 13, nós temos a primeira parte dele como uma condição que o apóstolo Paulo, ele traz uma segurança, ele traz para nós um esclarecimento. O versículo diz com clareza: não vem tentação ou prova sobre nós, senão humano. O outro conceito é exatamente que as provas, as tentações, uma vez vindo sobre nós, Deus, que é fiel, não deixará nós sermos tentados além daquilo que nós possamos suportar. Se você ler na Bíblia, no livro de Jó 1, e de 6 a 12, você vai ver que, como homem, Jó foi o homem que foi mais tentado e provado na terra. Mas Deus sabia que ele era. O texto mostra, versículo 1, versículo 8, que ele destaca assim, Deus falando para Satanás: Jó é homem ímpio, Jó é homem reto, Jó é homem que se afasta do mal. E ele, Deus, dando testemunho acerca da vida de Jó. E hoje nós, a igreja do Senhor, cada um de nós aqui está. Deus, ele conhece cada um de nós. Ele sabe a nossa estrutura. E ele permite, muitas das vezes, que advenha sobre nós provas. Mas essas provas nunca é além das que nós possamos suportar. Porque ele é fiel. E a sua palavra nos ensina que no mundo teríamos aflições ou tentações, mas nós precisaríamos ter o quê? Bom ânimo. Porque ele venceu. E se ele venceu, ele traz para nós também uma condição, um direito de sermos dele também vencedores. Eu, ao ler esse texto sagrado, eu estava a meditar sobre o seguinte: se Deus nos guarda de tentações maiores do que aquelas a que podemos resistir, então não podemos valer-nos de nossas tentações como uma desculpa para pecarmos. O pecado jamais é uma necessidade para a vida do crente. Alguém pode até mesmo nesta noite querer discordar do que estou falando, mas eu quero te trazer a verdade que é a Bíblia. Se a Bíblia ela assegura que eu, sendo servo do Senhor,
você sendo servo do Senhor, toda a tentação, entenda bem, irmãos, se você é tentado na área sexual, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que há uma segurança aqui para você vencer. Porque nós temos aprendido que há dois elementos que vêm sobre a natureza do homem, que tem maior predominância a levar o homem à ruína, quem crente, a queda. Ser tentado não quer dizer que você pecou. Mas quando você cede à tentação, o pecado consumado, ele gera morte. E nós vemos que a Bíblia nos assegura que não vem sobre nós prova além do que possamos suportar, porém fiel é Deus para antes com isto também nos dará um livramento. Então nós como igreja precisamos entender que, embora as tentações advinda, uma vez elas vindo, não é a causa, não é o efeito, não é a razão pela qual nós possamos dar margem à legalidade do pecado e praticarmos, porque jamais o pecado ele faz parte de uma vida de necessidade do cristão. Nós precisamos aprender. Como falei, o homem que foi mais tentado no mundo foi Jó. E Jesus, a Bíblia nos mostra em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que o aspecto da tentação apresentado à pessoa de Jesus está no texto, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então quando o crente peca, ele peca e ele diz: não, mas eu fui tentado, foi o diabo. Olha, você não entende, a tentação foi mais forte do que eu. Não é isto não. O crente pecou, ou servo, o filho de Deus, se caiu em tentação, foi porque ele quis cair em tentação. Porque a Bíblia ensina que Jesus, ele é o sumo sacerdote, que ele viveu tudo na nossa natureza carnal, ele foi tentado em todas as áreas, porém ele não cedeu à tentação. E se você ver bem, a Bíblia nos ensina, aonde Mateus capítulo 4, que o próprio Satanás, ele vendo a fraqueza de Jesus, no momento de fragilidade, era fome, era cansaço, era sede, era uma condição de Israel ser separado no deserto, 40 noites, 40 dias, ele, Satanás, se apresenta ao Senhor e começa a dizer: prostra-te a meus pés, e agora eu te dou todo o mundo, todas as riquezas que aqui está. No momento da fraqueza de Jesus. Mas Jesus claramente falou: arreda-te de mim, Satanás. Somente o Senhor teu Deus adorarás e a ele prestarás culpa. Segundo a Escritura Sagrada, ele saiu da presença de Jesus e o Espírito Santo apareceu, os anjos apareceram, alimentaram o Senhor. Então, hoje para nós, esta mensagem trazendo a igreja de Deus neste lugar é para te conscientizar. Note bem, você é crente em Jesus. Você só peca se você quiser. O pecado é gostoso, é sim. Pecou, pecado da fornicação, pecado da prostituição, pecado da mentira, pecado do engano, pecado e outros pecados enumerados, dos quais cada um de nós tem conhecimento e sabe que é bom. Mas você só peca se você quiser. Você só é vencido pela tentação se você quiser. Porque a Bíblia me ensina, e a Bíblia nos garante que ele, Jesus, ele se colocou como exemplo para nós podermos olhar para ele como autor e consumador da nossa fé, e nele nós teremos ousadia de poder vencer o pecado natural, de vencer o mundo e também de vencer Satanás. É uma mensagem tanto assim esquisita para pegar no domingo, mas você é a igreja de Cristo e nós precisamos comer a palavra e entender a razão da nossa fé. Porque o pecado não é uma necessidade na vida do crente. Só peca aquele que quer. Porque nós lemos, à luz da palavra de Deus, que as tentações fazem parte da batalha espiritual. Elas podem ser classificadas em dois aspectos importantes. Primeiramente, primeiro aspecto, do lado negativo.
As tentações são forjadas e preparadas pelo diabo, pelos demônios, com o objetivo de destruir, notem bem, irmãos, com o objetivo de destruir, de arrasar, de violentar, de confundir, de escravizar e de até levar à morte. Estas são as condições negativas das tentações forjadas pelo diabo, por demônios, contra a vida do homem e também contra a vida da igreja. Então, quando você vê uma pessoa, ele caiu da graça, irmãos, notem bem, estamos no mundo, estamos ainda nesta natureza aqui pecaminosa. Falei para os irmãos, à luz de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 e 27, Paulo dizendo no versículo 27, antes subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Ele era um apóstolo, ele foi o homem que o último apóstolo que fora separado, ele viu o Senhor, o próprio Jesus convenceu Paulo. E ele, com a experiência de até mesmo ter ido ao terceiro céu, visto coisas inabaláveis, e depois as coisas dos homens não eram lícito revelar, ele dizia, eu não tenho poder de vencer plenamente o mal, mas o Deus do qual sirvo, se eu quiser estar com ele me fará fortalecido o suficiente para eu poder permanecer combatendo o bom combate da fé, até que eu termine a carreira e receba a coroa da vida, qual o juiz tem guardado para aqueles que o amam. Então você, quando olhar para o pastor, tá? Olha para o pastor e fala assim, ele é carne, ele é sangue. Ele está sujeito às mesmas fraquezas. Ele sofre as mesmas tentações que eu sofro. Mas por que ele é pastor? Primeiramente, porque é um chamado, uma unção da parte de Deus. Recebendo porque Deus, ele quer usar alguém para poder cuidar das suas ovelhas, dos seus bons, o seu rebanho, vidas preciosas compradas por preço de sangue. E obtendo este esclarecimento, nós passamos a ter este entendimento que, verdadeiramente, as tentações, elas, uma vez por nós cedidas, uma vez consumada, elas geram destruição. Muitas pessoas estão com as suas vidas destruídas. Muitas pessoas estão com as suas vidas arrasadas. Muitas pessoas estão com as suas vidas violentadas. Muitas pessoas estão com suas vidas confundidas, escravizadas. E muitos até mesmo já desceram à sepultura. Por consequência do pecado. Deus falou a Adão para não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, como ele determinou. Não coma, porque o dia que comer, certamente morrerás. E ali está, na palavra de Deus, a desobediência à vida. Deus sempre falou ao homem, Deus sempre demonstrou seu amor ao homem, Deus sempre deu norte para que o homem possa levar a sua vida a uma condição de segurança e não estar vulnerável, ou se longe, não tendo razão pela qual ser um servo do Senhor. Mas quando nós temos esse entendimento, por que eu sirvo a Deus? Aí você se questiona, mas por que às vezes eu sou tentado? Eu falei o primeiro aspecto da tentação advinda das nossas vidas, a causa, o efeito, a razão e as consequências. E existe o segundo aspecto, que é positivo. O segundo aspecto, sendo positivo, ele forma de teste, em provação. Deus não tenta ninguém. Guarde isso na tua memória, irmãos. Deus não tenta ninguém. Ninguém pode ser tentado. Está na Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deus não tenta ninguém. E de ninguém ele pode ser tentado. Ele pode admitir que sejamos provados para manifestar o seu amor, prosperando-nos abundantemente. Você acha que um líder de uma igreja, ele é um líder porque ele passou por um seminário? Porque ele tem uma formação acadêmica? Ele pode até ser um gerente, ele pode até ser um chefe, mas ser um pastor, a Bíblia nos mostra com clareza que o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Não é só Jesus que é tipificado lá, o pastor
supremo, não, é o pastor que se compadece das almas, que chora, que dá o seu ombro, que busca, que visita, que procura sempre estar demonstrando e principalmente guarda o seu púlpito para poder pregar a palavra de Deus à sua igreja, para que ela seja guardada da tentação e possa ter a sua vida assegurada na presença do Senhor. Aí quando a tentação vem sobre a vida da igreja, quer ela emocional, quer ela física, quer ela social, ou até mesmo espiritual, ele diz assim, ó, se estou passando por essa situação, Deus sabe. Eu sei que eu haverei de passar por esta provação, como eu já passei por muitas outras, e Deus foi glorificado. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa exatamente na fraqueza do homem. Então aquele que diz, ou está em pé, cuide para que não caia. Essa é a recomendação da Bíblia. E a orientação seguinte é que não venha sobre nós prova além do que possamos suportar, irmãos. Se você está sendo tentado, eu sei que a igreja de Deus, ela passa por várias provações. Cada um de nós tem várias provas vividas. Veja se eu estou mentindo. Quantas das vezes você que aqui está, por consequência de uma prova vivida, você não pensou em se apostatar? Mas você em algum momento veio a calhar, esbarrou com o crente, ouviu um louvor, ou até mesmo dentro do seu lar, você se voltou para Deus e começou a clamar, pedir a Deus graça, pedir ao Senhor força, pedir a Deus condições para poder superar aquela tentação, e você não caiu, você permanece de pé, e hoje você está aqui adorando ao Senhor para ouvir este sermão, que a tentação, ela vem sobre todos nós, mas não é algo para poder levar-nos a uma ruína, levar-nos à destruição. Porque, como o texto relata, Deus não tenta ninguém, nem ninguém pode ser tentado. E uma vez se nós formos tentados, é permissão de Deus, é o amor de Deus revelado para prosperar as nossas vidas, para trazer em nós um forjamento pelo qual nós possamos estarmos assegurados acerca da razão da nossa fé. Imagine, irmãos, o que foi falado aqui hoje, já um pedacinho de José. Camarada que só fazia o bem, né, para os irmãos, para o pai, e de repente ele está passando por uma situação difícil. O homem que teve visão de Deus, viu o fecho de trigo, ele viu as estrelas, ele viu os fechos curvando, de repente ele está preso no Egito, de repente ele está numa masmorra, de repente ele está sendo vendido, de repente ele está em situações, tantas situações negativas, e ele lá servindo ao Senhor. Tentações, provas, vivenciadas por José, mas ele não negou. E qual era a consciência de José? Eu estou vivendo isto, mas Deus tem um propósito. Ele me falou, ele haverá de trazer fome sobre toda a terra. Eu estarei no Egito, Deus haverá de levantar, o nome do Senhor será glorificado. E hoje nós estamos aqui falando sobre este exemplo de vida, e a tua vida também, ela precisa ser um exemplo para a glória do nome do Senhor. Então, se você por momento está sendo tentado, se você está passando por uma prova, irmãos, dá glória a Deus. Alguém diz, ele diz dá glória a Deus porque não é com ele. Pode pensar isso. As mesmas provas que vocês viram, eu também vivo, irmãos. As mesmas dificuldades que vocês vivem, eu também vivo. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você também tem servido. É Ele que é Ele que pode, é Ele que tem, é Ele que faz, é Ele que opera maravilhas. Aleluia! Nós podemos entender com clareza, amados. O texto de Malaquias 3,10 relata com clareza exatamente isso: trazer todos os dias na casa do Senhor, para que haja mantimento em vossas casas. Esta condição é exatamente que Deus, uma vez permitindo a tentação sobreviver sobre nós, nunca além, e muito pelo contrário, para trazer em nós um forjamento, um aperfeiçoamento, um aprimoramento e as nossas vidas serem abençoadas. Mas aí você pode nessa noite me indagar o que fazer para eu poder estar vivendo como
ter um esclarecimento e obter vitória nas tentações. Seria meio cômico eu dizer para você assim, ó, você está sendo tentado, vai ao encontro dela com os peitos abertos, vai ao encontro dela com toda a sua força, com todo o seu conhecimento, vai ao encontro dela com toda a sua capacidade humana, vai! Eu poderia dizer isso para você, mas eu quero te trazer uma condição melhor, uma condição certa, para você ter esse entendimento sobre o que fazer para obter vitória quando vivendo um momento de tentação. Como o cristão deve portar-se na tentação? Primeiramente, andar prudentemente. Você andando prudentemente, ninguém vai ver. Você já viu assim a cara do camarada passando por uma prova? Os fariseus, eles não lavavam o rosto. Eles jejuavam, eles ficavam na praça pública, com os olhos sujos, com a boca fedida, para demonstrar que eles estavam jejuando. E há pessoas que por vezes estão passando por um momento de provação, de tentação, e ele falta pouco andar assim com a meleca escorrendo no nariz, a rebela grudada nos olhos, é verdade? A boca toda suja para ele dizer assim, olha para mim e tenha misericórdia de mim, cuidadinho de mim. Eu quero te dizer com clareza que o cristão, ele deve, e ele tem esse direito de poder vencer a tentação andando prudentemente. Qual é o procedimento prudente que nós precisamos andar, amados? E também ainda andar honestamente, e ainda andar ordenadamente, e ainda praticar boas obras, e ainda andar em amor. Se você anda nessas condições, você estará apto para vencer todas as tentações. Quer ver? Tem pessoas que passam momentos de escassez por conta financeira e ela se vende. Tem pessoas que passam por um momento de dificuldade e elas já não vivem mais de uma maneira honesta. Tem pessoas que, por viver um momento de tentação, elas já não andam de forma ordenada. Quando não pratica boas obras, e muito menos exercita o dom do amor. Mas você, como igreja que está aqui nesta noite, eu entendo que você ama a Deus. E se eu estou falando a você, é porque você é amado pelo Senhor. E se eu estou expondo a você, a palavra de Deus é para que ela venha ficar arraigada em nossas memórias, incutida em nossos corações, para quando nós formos provados, quando nós formos tentados, nós dizemos assim, bendito seja o Senhor, que Ele conhece a minha estrutura. Ele sabe até onde vai a minha fé. E Ele sabe qual é a minha força. E Ele sabe também que eu tenho confiança e a minha esperança está depositada no Senhor. Porque como homem, eu falei, Jó foi o homem que foi mais tentado. Como sacerdote, que foi Cristo, Ele nos deixou um exemplo. Ele não pecou em nada. E hoje, nós como crentes do Senhor, nós devemos fazer exatamente isso quando vivemos algum momento de turbulência na nossa vida cristã, vivendo por momentos de tentações, provações, e entendemos que nós precisamos permanecer andando prudente, permanecermos andando honestamente, permanecermos andando de forma ordenada, permanecermos praticando boas obras e permanecermos andando em amor. Porque assim sendo, Deus olhará para nós e verá que nós estamos aptos para passarmos por mais aquele teste. Aí você vai poder falar para outros que um dia você passou por um problema tal, mas Deus foi contigo, você superou, e Deus te mostrou fiel, você deu uma volta por cima, você glorificou o Senhor, e Satanás mais uma vez